Muito bom dia ou boa tarde, amados amigos e irmãos presentes aqui em Maipú, Chile, República do Chile. É uma bênção grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês os momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a esse tempo final. Recebam também saudações aos que estão através do satélite ou da internet ou algum outro meio de comunicação, e que Deus lhes abençoe também grandemente a todos vocês que estão em outras nações. Para essa ocasião, leiamos na Carta de Santiago, capítulo 2 da Carta de Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 14 ao 26, onde nos diz: Hermanos míos, de que aprovechará se alguno dice que tiene fe e não Irmãos tiene meus, do que obras? aproveitará se alguém disser que tem fé e não tem obras? A fé poderá salvar-lhes? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem tuas obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho sobre o altar, o seu próprio filho Isaque. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras, como efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: Abraão creu em Deus e isso lhes foi imputado por justiça. Foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada pelas obras e não por fé somente. De igual modo, uma também justificada pelas obras, a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra está morta. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para essa ocasião é obra de fé, ou obras de fé. Podem se sentar, por favor. Para poder compreender, entender e ver as obras de fé, temos que saber, conhecer o que é a fé. A Escritura também nos diz que a fé não é nossa, senão que é um dom de Deus. Assim como a vida que temos não é nossa, é um dom de Deus. A Escritura diz que o salário do pecado é morte, mas a dádiva de Deus é vida eterna do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Vê, a vida eterna é uma dádiva de Deus dada a nós, o dom gratuito de Deus, como em Cristo Jesus. E a fé também é um dom de Deus dado a nós. Onde o conseguimos? Em Cristo. É a fé de Cristo. E agora, fé é revelação. À medida que nós recebemos a palavra, é a mesma forma em que nasceu a fé de Cristo aqui, ao ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Depois, a fé vai crescendo à medida que continua ouvindo a palavra.
Portanto, já já sabemos que nace la fe como é que nasce a fé e depois como é que cresce a fé na pessoa. y a medida que va E à creciendo la fe de la medida que a persona, fé da pessoa vai crescendo, sucede acontece como el niño como a criança. que nace, Depois que nasce, para crescer tem que comer, ver. E agora, el niño a criança, para ir creciendo, para ir crescendo, encontramos que va comiendo encontramos que vai comendo o alimento que corresponde de acuerdo a la etapa de acordo à en la etapa cual está viviendo. na qual está vivendo. No le pueden dar un pedazo de Não carne pode dar um pedaço de carne cuando todavía no tiene, quando ainda não tem um mês. aún tiene que esperar cuánto es, como Tem 6 até que meses. esperar como que 6 meses. En la mayor parte de los A niños, maior porque parte su das crianças, porque o seu sistema digestivo ainda não está condiciones em condições carne de o comer cosas carne ou coisas assim. Ou seja, tem que esperar certa quantidade de tempo. en algunos sitios. Em alguns lugares talvez sejam 6 meses, em outros melhor um pouquinho menos. Tudo também depende do doutor, do pediatra, que o atenda. Agora, encontramos que à medida que a criança vai crescendo, vamos vendo os seus braços, seus músculos, cada dia maiores, mais fortes. Quando toca, diz, ó, já está durinho. E quando já engatinha, vê, se exercita. E já coloca os bracinhos mais duros, as perninhas mais durinhas. E a criança continua comendo. Não pode deixar de comer, porque o dia que pare de comer, já deixa de comer um dia, 2 dias, 3 dias ou uma semana. E já deixou de crescer e deixa também de estar forte. Por quê? Porque morre. Agora encontramos que à medida que as crianças no reino de Deus, depois de nascer a fé aqui em seu coração, em sua alma, e ao nascer no reino de Deus, depois vão crescendo. Sua fé vai crescendo e eles vão crescendo espiritualmente, pois vão ouvindo a palavra de Deus e continuam seguindo a Cristo e sua fé continua crescendo. E depois encontramos algumas pessoas que têm muitos músculos de fé. Por quê? Porque estiveram comendo a palavra revelada para o seu tempo. E assim também é a igreja do Senhor Jesus Cristo. À medida que a igreja em cada era recebe a palavra, a igreja vai crescendo e os seus músculos vão se pondo mais fortes. Agora, também encontramos que não podemos ficar apenas dizendo que temos fé, porque a fé sem obras é morta. Temos que trabalhar baseados no que cremos, baseados na fé, na revelação que temos. Temos que operar de acordo ao que recebemos da parte de Deus, de acordo às revelações que obtivemos. Vejam, Abraão creu em Deus, e isso foi contado por justiça, mas encontramos que Deus viu a fé de Abraão aqui, na sua alma, mas depois ele teve que operar. Se ele não operasse, não trabalhasse, essa fé de Abraão permaneceria inativa. Tinha que trabalhar sobre aquilo que ele creu. É que a fé é como o ser humano e como Deus. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E o ser humano é alma, espírito e corpo. E a fé também é trina. Portanto, a fé tem que ter essas 3 partes para que esteja em ação. Por exemplo, se a pessoa não tem corpo, pois está morta a essa vida terrena. Se a pessoa que viveu aqui na terra morreu, já não tem vida aqui na terra, acabou a vida aqui na terra.
pode ir ao paraíso se é um crente em Cristo, e se não é um crente em Cristo, pois então vai a outra dimensão, a dimensão onde estão os incrédulos a Cristo, os que não verão a vida eterna. Isso é a quinta dimensão, chamada o inferno. E quem tem que se lamentar de que alguém vá ao inferno? Pois a mesma pessoa que não creu. Ou seja, que a pessoa não pode se lamentar pela pessoa que não creu e foi ao inferno, foi ao lugar que queria ir. Agora, a pessoa fica assim, triste quando são parente de alguém, mas a pessoa escolheu esse lugar e teve anos aqui na Terra, muitas pessoas, para decidir onde queriam ir. E não acrescentaram à sua vida a fé de Cristo. Não abriram seu coração para ir e ouvir a pregação do Evangelho de Cristo e que a fé de Cristo nascesse em sua alma para receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E, consequentemente, não tiveram a fé de Cristo aqui na sua alma e, consequentemente, a fé de Cristo não operou na sua alma e não operou para o quê? Para receber a Cristo como seu Salvador. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, o que é isso? A obra da fé de Cristo que ele recebeu aqui na sua alma. São obras de fé. Todas estas manifestações exteriores das pessoas, mas também tem obras de incredulidade. O que não crê em Cristo, vejam o que acontece. Se negou a crer em Cristo e as consequências são para ele. O que se lamentará será a pessoa mesmo, quando termine os seus dias aqui na Terra e se encontre como o homem rico ali no inferno, na quinta dimensão, e então quer uma oportunidade ou queira benefícios do paraíso do céu, os quais não existem nesse lugar, nem sequer um copo de água fresca, nem sequer o dedo molhado em água. O homem rico pedia a Abraão que enviasse a Lázaro ao inferno com o seu dedo molhado em água, ou seja, que nem água há naquele lugar. E vejam, queria que Abraão enviasse a Lázaro ao inferno, quando aqui no inferno vão os que ganham o inferno. E Lázaro, o mendigo, tinha ganhado o paraíso porque era um crente em Deus, mesmo com todos os problemas de saúde que ele tinha. O mais importante não é a saúde como algumas pessoas pensam, a saúde física. O mais importante é a saúde da alma, a vida eterna aqui na alma. O homem rico talvez não tivesse problema de saúde e economicamente estava muito bem, e assim ia a festa diariamente, mas aqui na sua alma tinha lepra, a lepra do pecado, e essa lepra levou ele à morte espiritual, à morte da alma, e foi ao cemitério dos mortos espirituais, que é a quinta dimensão, o inferno. E depois irá o quê? Ao crematório, né? Ao crematório, que vai ser o lago de fogo. Vê? E os justos, a Escritura diz que caminharão sobre as cinzas dos maus. E isso aí fala em Malaquias capítulo 4, para o reino milenial. Quando retornemos com Cristo para o reino milenial, caminharemos sobre as cinzas dos que serão queimados sobre a grande tribulação. E depois do reino milenial vai vir um juízo final e serão queimados os maus, porque vão ser julgados e levados diante do trono de Deus e julgados, condenados e lançados ao lago de fogo, que é a segunda morte. E da segunda morte, quem é lançado ali
más nunca mais vai aparecer en la historia na história de la raza da raça nueva nova existirá que existirá después del reino. depois do reino milenial. Portanto, La persona dejará de a existir pessoa vai deixar de existir cuerpo, em espíritu, corpo, espírito e alma. Mas tenían fe, la os fe que de tinham Cristo, fé, a fé de Cristo, y fue expresada, e o fueron expresadas foram las obras de su fe. expressadas as obras de sua fé, recebendo a Cristo como seu único e suficiente Salvador, sendo batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo e recebendo o Espírito de Cristo, Esas personas essas obtuvieron pessoas la salvación de vida obtiveram a salvação e vida eterna. Essas pessoas Essas vivirán pessoas eternamente viverão com Cristo. eternamente com Cristo. Essas pessoas Tuvieron tiveram las obras as obras da fé de Cristo manifestadas manifestadas em sua vida. y también cuando trabajaban en la E obra de também, Cristo, quando la iglesia trabalhavam del na obra de Señor Jesucristo, Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, todo o trabalho que fazem ou faziam, y la que hacen e as que fazem é do nosso tempo, todo lo que se trabaja en la obra de Cristo Tudo- son obras, tudo que se trabalha na obra de Cristo são obras de fé. todo lo que usted hace Tudo que você faz, humanamente de ir al humanamente, ir ao trabalho, trabalhar, isso são obras cotidianas da vida diária. Mas as coisas que você faz para Cristo, reino en su no seu iglesia, reino, na sua igreja, de fe, são obras de fé, basadas en la palabra baseadas na palavra de Deus. Não são obras inventadas, senão obras baseadas na palavra de Deus. Portanto, nada menos que la são nada manifestación menos que a manifestação da fé de Cristo en vuestras vidas em vossas vidas e vividas. o son obras con E fundamento. são obras com fundamento. No son obras Não são obras sin fundamento, sino sem obras fundamento, con mas obras com fundamento. Las obras son el cuerpo As obras de la fe. são o corpo da fé. Y la palabra revelada, E a palavra revelada, palabra de Cristo, a palavra de Cristo, es el Espíritu. é o Espírito. Cristo disse: as minhas palavras são Espírito e são vida. Y el alma E a alma de la fe, da fé é Cristo, Dios. Deus. Por lo tanto, tenemos a Portanto, Dios, temos a Deus por consiguiente, e, consequentemente, el alma de la temos fe, a Dios, a a alma Cristo da fé, Deus, a Cristo aqui dentro de nosotros. dentro de Y nós. tenemos el Espíritu, E temos o Espírito da fé, la palabra de Dios, a la palavra de Deus, a palavra de Cristo, revelada a por medio nós del Evangelio. por meio do Evangelho de Cristo. Y tenemos las obras E temos as obras da fé de Cristo que temos aqui, que son que são el cumplimiento o cumprimento de la voluntad de Dios, el da vontade de cumplimiento Deus, o que cumprimento de que establecido Deus en estabeleceu em Sua palavra. Por lo tanto, Portanto, tenemos una fe que temos uma fé o quê? Viva. la fe sin obras A fé sem obras é morta. es como la persona que hace muchos É como a planes, pessoa que faz dice, muitos "Yo planos, diz: tengo la fórmula eu tenho a fórmula de convertirme en de el me hombre más converter no millonario homem de la tierra". mais milionário da terra. E faz todos os planos, vê? Ele faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo, ganha tanto, faz aquilo ali outro, ganha tanto, e aos 5 anos já é multimilionário. Tiene ahí algo, Aí ele tem algo que é real, pero está en otra dimensión. mas está em outra dimensão. Está na dimensão aqui, da mente, na mente da pessoa. Luego lo escribe y Depois ele escreve todavía es e ainda é algo assim, y si la persona um projeto. no hace nada, E se a pessoa não faz nada? É algo abstrato, ainda é algo abstrato. E se a pessoa não faz nada, o que acontece? É um homem rico na sua mente, na sua imaginação, mas é um homem tão pobre fisicamente porque não tem as obras que tiene que que acompañar tem que acompanhar todo eso que él, tudo isso que ele pensou. y así es la persona E assim é a pessoa que no obra que não trabalha conforme conforme a palavra de Deus correspondente ao tempo em que vive, a palavra revelada de Deus. Tem que trabalhar conforme o programa de Deus para o tempo em que vive e na era que corresponde e na dispensação que corresponde nesse tempo.
Y entonces tendrá E então terá las obras as obras de fé, de las cuales das quais Cristo en Apocalipsis Cristo, em Apocalipse, habla fala acerca de esas a obras. respeito dessas obras. Vamos a ver en qué pasaje Vamos ver em que passagem encontramos estas encontramos obras essas obras de fe de fé en el libro del Apocalipsis. no livro do Apocalipse. Capítulo 12, verso 19. Capítulo 12, versículo 19, Cristo dice, Cristo disse, vamos a ver del verso 18. vamos ver, do al versículo 19, 18 ao 19, dice, diz, escribe al ángel escreve de la ao iglesia anjo da en igreja Tiatira, em Tiatira, el Hijo de Dios, o Filho el que de tiene Deus, ojos como llama quem de tem fuego, olhos como chama de fogo y pies e semejantes pés al bronce semelhante ao bronze polido, Yo conozco diz isso, tus eu obras, conheço as tuas y tu obras, amor, e o y teu tu amor, fe, e a tua fé, y servicio, e teu y tu serviço, paciencia, a y que tua tus obras perseverança, postreras son e as más tuas últimas que las obras primeras. mais numerosas do que as primeiras. Vem, A Cristo no se le pasa nada de lo que nosotros não creemos passa y de lo nada que de nosotros Cristo, a hacemos. Cristo daquilo que nós cremos e o que nós fazemos em seu reino. Él conoce Ele conhece todo lo que creemos y todo tudo lo o que cremos e tudo o que fazemos, y Él e Ele elogia elogia a los que creen aos que creem y obran. e trabalham. El que cree y no obra O que crê e não trabalha se queda sin el cuerpo de la fica fe, sem que o son las corpo da fé, que são as obras. obras. Y ahora E agora encontramos que es una bendición grande encontramos que é uma grande bênção trabalhar como creyentes en Cristo, como crentes em Cristo, las obras as obras correspondentes ao tempo em que nos corresponde viver, baseadas na palavra de Deus. tiene que tener el fundamento. Tem que ter o fundamento da palavra de Deus. Por esa causa es que Dios, É por isso que Deus, a través de todos los através de tiempos, todos os tempos, enviou seus mensageiros, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, y e, por medio de esos mensajeros por meio dos seus mensageiros, ha revelado a su pueblo revelou ao seu povo sua palavra, y el pueblo que ha recibido esa e palabra o povo y que cada recebeu essa palavra, e cada crente como se indivíduo, han movido se moveram y han actuado e agiram y han sido producidas e foram produzidas obras as de la fe. obras da Por fé. ejemplo, el caso de Por exemplo, no caso de Abraão, ofreciendo a Dios oferecendo a Deus ao seu filho Isaque, isso são obras de fé. A obra de fé do que ele creu, e essa obra de fé estava baseada em quê? Em que Deus, naquilo que Deus revelou a ele, disse que oferecesse a Deus o seu filho Isaque. Vê? Estava baseado na palavra de Deus que foi revelada. Assim também encontramos a Moisés a Egipto indo ao Egito para dar a para dar a conhecer de los hebreos que o Deus dos Hebreus tinha aparecido e tinha dito que Deus tinha descido para libertá-los, tirá-los da escravidão e levá-los a uma terra boa que mana leite e mel. E lhes indicou era esa tierra qual era essa terra: a terra de Canaán, de Canaã, de los a terra diferentes dos diferentes, de las diferentes naciones das que diferentes habitaban nações que habitavam ese territorio. esse território. Y Moisés E Moisés no quería ir. não queria ir, ou seja, Moisés Y a la revelación já Dios tinha a revelação, Deus deu a ele, mas ele não queria operar sobre essa revelação. le dijo, ve, Mas ele disse, vê, él le dice, ele disse, voy yo a ellos eu vou a eles y les digo, e digo a eles, o Deus dos vossos pais me apareció. apareceu para mim, e se eles me perguntam qual é o seu nome, ¿Qué les voy a responder? eu vou responder o quê? Y Dios le reveló. E Deus revelou o seu nome a ele. Hay pocas personas Tem poucas pessoas identificadas en la identificadas na Bíblia Biblia, llegaron a que chegaram a conhecer o nome de Deus. uno es
el E profeta um Moisés. é o profeta El Moisés. otro es O Jesucristo. outro é Jesus Cristo. Y probablemente E el profeta provavelmente o Elías profeta Elias também. también. E Y quién sabe si también. quem sabe se também o profeta Samuel. Y E ven ustedes también Vejam. por ahí que Josué. por aí que Es Josué, lo más probable también porque Josué é o mais provável também, Moisés porque Moisés, de acordo à revelação que recebeu, le puso por nombre pôs por nome a su siervo, ao seu servo, el cual desde joven o qual desde jovem sirviéndole a estava Moisés. servindo a Moisés. ¿Cómo se llamaba? Como se chamava? Oseas se llamaba. Oséias, se el chamava servidor Oséias, de o Moisés, que servo de siempre Moisés, estaba allí que estava sempre ali no tabernáculo, trabajando. trabalhando. Y después vino a ser E depois veio a ser el general o general do exército de los hijos de Israel. dos filhos de Israel. Y lo encontramos E o encontramos já con un nombre com nuevo um que nome Moisés- novo que Moisés colocou a ele. Josué significa Josué significa Salvador, Redentor. y con ese nombre E com esse nome es que entrarían a é la que tierra. entrariam à terra prometida. Ese era un buen nombre para Moisés. Esse era um también, bom ¿verdad? nome para Moisés também, não é verdade? Un cambio de nombre E para uma Moisés, mudança pero de nome Moisés para Moisés, mas tuvo Moisés ciertos problemas teve certos problemas y se quedó solamente e con el ficou nombre apenas com o que nome tenía que ver con que tinha a ver la salida del pueblo com hebreo a de saída do povo hebreu do Egito. Egipto. ¿Qué significa Moisés? O que Miguel? significa Moisés, Miguel? Sacado de las aguas. Tirado das águas. ¿Y qué fue lo que Dios hizo E con o que el foi pueblo que Deus hebreo? fez com o Lo povo sacó hebreu? de las O aguas tirou das del águas pueblo, do povo egípcio, que aguas se representan porque a água representa pueblos, naciones, povos, nações e línguas. y sacó a Israel E tirou Israel de Egipto, do Egito, de las aguas das águas egipcias, egípcias, de la nación. da nação egípcia, veio. Y entonces el E mensajero então tenía o un nombre mensageiro tinha o que tenía nome que ver con la que obra tinha a ver com a obra que Dios iba a que hacer. Deus ia fazer. Y ahora E agora, el que entraría o con que entraria los hijos de Israel a la tierra prometida tenía que tener un com os nombre. filhos de Israel à terra prometida tinha que ter um nome que tinha a ver com a entrada do povo hebreu à terra prometida. Josué significa Josué Salvador, significa Salvador, Redentor. y redimir, E redimir é volver al voltar ao lugar de origem, retornado al lugar. ser retornado ao lugar de origem. Y por consiguiente, E, el que los iba a consequentemente, llevar a la ele tierra que os prometida, iria levar à colocándolos terra en lugar de prometida, origen, colocá-los no lugar de origem, el que iba a ser el instrumento o que del seria um Espíritu Santo, instrumento do que Espírito Santo, que é o que a obra faria, pero usaría un velo, mas usaria um véu de carne. con el velo de carne estaría el Portanto, o véu de carne, no véu de carne estaria o nome correspondente para aquele trabalho, que é Josué. E agora, Dios. Deus, Luego, depois, en el Nuevo Testamento, no Novo libertaría a su Testamento, pueblo libertaria o seu povo do reino das trevas. E, consequentemente, o instrumento através do qual nos libertaria do reino das trevas tendría teria el nombre o de nome de Redentor, de Salvador. E Redentor, Salvador, é Jesús. Jesus. Jesús Jesus es el mismo nombre. é o mesmo nome Josué. Josué Josué en hebreo y Jesús, em hebraico e em Jesus era Josué em hebraico, era em hebraico e em grego. vamos a decir, Digamos Josué Josué en hebreo em hebraico y Jesús en e Jesus em gentil. Ahora encontramos Agora encontramos que ese nombre, que vean ustedes, esse tiene nome, que ver vejam, tem a ver con la obra que Dios com a obra haría. que Deus faria. Dios por medio de Cristo Deus, por meio de Cristo, sacó nos tirou del Egipto espiritual, do del Egito reino de espiritual, do tinieblas, y reino nos das colocó trevas e nos colocou en su reino. em seu reino. Porque Jesús Porque Jesus foi obediente a Deus em tudo. no tuvo el problema que tuvo, Não teve o problema que Moisés teve, mas agora nuestro Josué, nosso Josué, nuestro Jesús, ou seja, nosso Jesus, ahora agora Él ele nos
llevará, nos sacará nos levará, nos tirará desse mundo, de esta vida terrenal, dessa vida terrena, de esta dimensión terrenal, dessa dimensão terrena, y nos colocará e nos colocará en la vida eterna. na vida eterna. ¿Cómo lo hará Él? Como Ele fará? En su segunda Em sua segunda vinda. E em sua segunda vinda Ele vem com o nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ese nombre tiene que ver Esse nome tem a ver que Cristo com a obra que Cristo fará nesse tempo final, resucitar los de muertos ressuscitar os creyentes mortos en él, crentes y nele transformarnos e transformar a nós, os que vivemos, y llevarnos con e él, levar-nos com Ele, tirar-nos desse mundo, dessa dimensão terrena, e levar-nos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro ao céu, a la dimensión a dimensão eterna. eterna. Ahora podemos ver Agora podemos ver que Jesucristo que Jesus Cristo é o nosso Josué, nosso servidor, nosso Salvador, nosso Redentor. en su segunda Portanto, Ele, em sua segunda vinda, venida, nos va vai a a redimir. redimir fisicamente. De esto es que nos habla É disso que nos fala Efésios capítulo 4, versículo 30. Aí São Paulo diz: e não entristeçais o Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado no dia da redenção ou de redenção. Mas Cristo já não fez a redenção? Claro que sim. Mas em sua segunda vinda, a todos os selados com o Espírito Santo, a todos os nascidos de novo, Ele nos redimirá fisicamente. E o que é a redenção física? Em Romanos capítulo 8, nos diz qual é essa redenção física. Capítulo 8 de Romanos, versículo 18 em diante diz: porque tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que em nós há de se manifestar. Ou seja, glórias vindouras que há de se manifestar em nós quando recebamos o corpo eterno. Aí todas serão glórias. Mas enquanto estamos nesse corpo físico, há sofrimentos físicos. E isso é normal porque quando o ser humano pecou, perdeu a vida eterna e o direito à vida eterna e perdeu todas as bênçãos de Deus. E então vieram todos os problemas. Continua dizendo, porque a ardente expectativa da criação é aguardar a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, aguardar as manifestações dos filhos de Deus em corpos eternos, em corpos glorificados. Porque a criação mesma foi sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, senão por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a criação mesma também será libertada da escravidão de corrupção. Será libertada do quê? Da escravidão de corrupção. Será liberta da vida temporária ou temporária. E se será liberta da vida temporária ou temporal, então entrará a vida eterna. Porque a criação mesma será liberta da escravidão de corrupção à gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme a um e a um está de parto até agora e ainda está com dores de parto até agora. E não só ela, senão que também nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, nós também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a redenção de nosso corpo. O que é a adoção? A redenção do corpo. Nossa transformação, onde obtemos o corpo imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, e jovem como o corpo glorificado de Jesus Cristo, e para os mortos em Cristo, a ressurreição deles em corpos glorificados, em corpos eternos e jovens, por toda a eternidade. Essa é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, essa é a redenção do corpo, essa é a adoção. E agora isso vai ser para quem? Para aqueles crentes em Cristo, nascidos de novo, aqueles selados com o selo do Deus vivo.
Em palavras mais simples, para as virgens prudentes que tinham azeite em suas lâmpadas. As virgens insensatas que não tinham azeite em suas lâmpadas não serão transformadas, senão que passarão pela grande tribulação. As que estejam nessa terra vivendo e as que viveram em outras eras e morreram, essas pessoas não vão ressuscitar em corpos glorificados nesse tempo final, quando Cristo ressuscite aos seus escolhidos. Essas pessoas ficarão para a ressurreição, para a segunda ressurreição, que será depois que termine o reino milenial. No final do reino milenial será a ressurreição geral, e aí ressuscitarão todos os cristãos, todos os crentes em Cristo que não obtiveram o novo nascimento, porque não receberam o Espírito Santo. Não vão se perder, mas não pertencerão à primeira ressurreição e, portanto, não serão reis e sacerdotes, nem juízes no reino milenial de Cristo e depois na eternidade. Portanto, os que ressuscitarão em corpos glorificados vão ser aqueles que receberam o novo nascimento, nasceram da água e do Espírito, obtiveram o novo nascimento, obtiveram o Espírito Santo e, consequentemente, entraram ao reino de Deus. Essas pessoas estão seladas com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo, para o dia da redenção, para o dia em que Cristo ressuscitará em corpos imortais e glorificados aos mortos, crentes nele, que tinham o Espírito Santo, que foram selados com o Espírito Santo, ou seja, que obtiveram um novo nascimento. E nós, os que vivemos, nos transformará nesse tempo final. Portanto, podemos ver que há um programa divino para todos aqueles crentes em Cristo que não apenas disseram ter fé, senão que têm as obras da fé também. Portanto, é importante ter as obras de fé, as obras da fé de Cristo. Não apenas de palavras, senão de ações também. Portanto, sigo em frente, trabalhando na obra de Cristo, expressando as obras da fé de Cristo, que as obras da fé de Cristo sejam expressadas através de cada um de vocês e de mim também, e que Cristo nos acompanhe todos os dias de nossa vida e nos use grandemente em sua obra nesse tempo final, sempre com a manifestação das obras da fé em nossa vida, mostrando que temos uma fé viva, porque uma fé viva é uma fé que tem obras. Que Deus continue abençoando a todos vocês e siga em frente, servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Portanto, todos precisamos ter fé expressada. Precisamos ter fé com obras. Isso é fé em ação, fé viva. Fé que mostra suas obras. Fé que produz obras divinas. Não crer, isso é fé negativa. Incredulidade é fé negativa. E crer em Cristo é fé positiva. Portanto, quem tem fé negativa, pois tudo que vai receber será negativo. Quem tem fé positiva, fé em Cristo, tudo que vai receber vai ser positivo. Vida eterna com Cristo e seu reino eterno, para ir com Ele jovens por toda a eternidade, como reis e sacerdotes e juízes também, para assim pertencer ao gabinete de Cristo, desse reino que Ele vai estabelecer nesse planeta Terra. É por isso que a Escritura diz que fomos lavados com o sangue de Cristo, Cristo nos limpou com seu sangue, nos limpou de todo pecado e fez para nossos Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 ao 7, e também em Apocalipse capítulo 5, versículo 8
ao 11. Y capítulo 20 E del capítulo 20 do verso Apocalipse, 4 versículo al 6. 4 ao 6. Así es como tenemos Assim é como teremos uma fé viva, una fe con uma obras fé com obras, de fe. obras de fé. Para mí un privilegio Para mim tem grande sido um estar grande aquí privilégio ter estado com vocês nessa ocasião, testificando a vocês do nosso tema, obras de fé, obras. ou obras de fé. Hemos visto lo que son las Vimos obras de fe. o que são as obras de fé Hemos visto e vimos, que sin sim, obras sem obras está muerta. a fé está morta, Pero con obras mas de fe, com obras de fé, a fé está viva. É uma fé viva aqui na nossa alma. muchas gracias Muito obrigado por vossa amável atenção, amáveis amigos e irmãos presentes aqui los que están e os que estão em outras nações. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, a todos e conosco, o reverendo, claro para continuar. para continuar